Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no restauração jovem baleado no bairro de Afogados. Técnico em celular assassinado a facadas no bairro de Pó Amarelo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 14 de março de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas, aliás, 48 horas, final de semana, nas últimas 48 horas em Pernambuco, foram registrados 29 assassinatos, 29 homicídios, dos quais 22 ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 741 assassinatos, sendo 425 crimes no interior e 316 no Grande Recife. Um morador de rua e também alcoólatra, identificado apenas como Júnior, foi assassinado a golpes de faca peixeira quando dormia. Crime aconteceu na Avenida Duque de Caxias, no centro em Abreu Lima. Um homem desconhecido cometeu o crime, cujos motivos também são ignorados. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Laudivan José da Silva Pereira, um rapaz com 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça. Dentro do carro dele, um Fiat Palio azul de placa KW5H85. O crime aconteceu na estrada de Nova Cruz, em Cruz de Rebouças e Igaraçu. Um elemento desembarcou de um carro branco, veículo não identificado, e cometeu o crime. Laudivan, ele estava chegando no Ferro Velho Ideal para trocar uma peça do carro dele quando foi morto. De acordo com informações, ele seria ex-presidiário por tráfico, seria usuário e há cerca de 8 anos havia perdido um irmão também para o tráfico. Foi morto em Itapsuma o irmão dele, e de acordo com informações, Laudivan, ele seria chefe do tráfico de drogas. A polícia está investigando o caso. Eronildo Gomes da Silva, de 39 anos de idade, um ex-presidiário por roubo, residente na Rua do Cajueiro, no Forte Oranje, em Itamaracá, foi assassinado a bala na própria residência por elementos desconhecidos. A mulher dele, grávida, estava em casa. Ele, Eronildo Gomes da Silva, ainda chegou a ser levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Segundo informações, na semana passada, ele havia se envolvido em uma confusão em um bar, e a polícia vai saber se a morte dele tem relação com esse barulho aí. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua José Florentino Menezes, na Vila da Chespa, em Igaraçu. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A única informação é de que ele seria usuário de drogas. O jovem Alex José da Silva, com 28 anos de idade, residente no engenho Várzea do Una, em Bonança Moreno, foi agredido com golpes de facão no rosto. E o suspeito, cunhado dele, Valdenilson Florencio da Silva, de 43 anos de idade, que está sendo procurado pela polícia. Rivaldo da Silva, um rapaz de 33 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente a uma residência na Avenida Cristo Rei ou Rua do Sossego, em Inajá, no interior do estado. Crime praticado por um elemento desconhecido que estava em um carro preto, veículo não identificado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Ilames de Oliveira Lopes, um rapaz de 30 anos, profissão não informada. Ele foi assassinado em um campo de futebol na encruzilhada de São João, em Bezerros. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Valdeci Edmar de Souza, com 37 anos de idade, um rapaz com problemas mentais, foi assassinado com tiros de pistola 9mm na Avenida Lídia Aragão, por trás do estádio de futebol em Petrolândia. Elementos em um carro preto, veículo não identificado, cometeram o crime, cujos motivos são desconhecidos. O corpo de Valdeci Edmar de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Petrolina.
Um rapaz de 37 anos de idade, identificado apenas como Sebastião da Silva. Ele foi assassinado na rua Sebastião Bastos da Silva, no bairro São Cristóvão, em Santa Cruz do Capibaribe. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, Sebastião da Silva seria usuário de drogas e também de bebida alcoólica. Ele foi morto a bala e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, a comunidade do Alto do Guilhermino está de luto, pois faleceu antes de ontem comerciante muito conhecido da localidade, o senhor Alcides. Alcides era dono da Barraca do Costa, ele era esposo de Ilza. Portanto, Alcides da Barraca lá do Costa, no Alto do Guilhermino, faleceu antes de ontem, foi enterrado ontem. Nossos sentimentos a todos os familiares. Um ônibus da empresa Caxangá, que fazia a linha Teixambá-Rio Doce, foi assaltado lá em Rio Doce por 2 suspeitos que roubaram dinheiro da renda. Outro coletivo foi assaltado, este da empresa Cidade Alta da linha Conjunto Beira-Mar. Foi assaltado na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no Janga. 2 suspeitos foram detidos e quase linchados por populares. O pessoal da PM do 17º Batalhão chegou a tempo. Eles foram identificados como sendo Wesley Silva Sabino, de 33 anos, e Gleibson José Santos da Silva, de 21 anos. Os 2 foram levados para a unidade de pronto atendimento ao do Jardim Paulista Baixo, medicados e depois levados para a delegacia de plantão. Alessandro Belarmino do Nascimento foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Major Capitu, em Lajedo, no interior do estado. Atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima foi encaminhada ao hospital local. Estão sintonizados com a gente aqui no jornal os sargentos PMs Clerivaldo do BPRV e a Silva, que é motorista do comandante do Pepetrão, Tenente Coronel Azevedo. Na Ceasa está toda a turma sintonizada aqui o tempo todo, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Rafael Suassuna, a doutora Patrícia e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu. Fábio Gondim, a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonice e todos os funcionários do restaurante Pajaraca no Sítio dos Pintos. A rapaziada na SDS, inclusive Francisco, Chico e mora no Jardim Atlântico em Olinda. Romão Costa, cabeleireiro das Estrelas, também está sintonizado com a gente aqui na Jornal. Laiana da Esmaltaria está lá no Janga, em Paulista. A família de Germano, motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, Germano, que mora no Conjunto Beira-Mar. Ele, a esposa dele, Vera Lúcia Fernandes. Também tem os cunhados do motorista Germano, que é o José Aldo Fernandes e a Elineida Freire, esse casal que mora em Camaragibe. Também ligados com a gente na Jornal, os agentes de trânsito de Paulista, Júnior, que mora no Buriti, Brito, Matias e Albuquerque. Antônio Aparecido dos Santos Nicásio, com 32 anos de idade, e a mulher Flávia Cassiano da Silva, de 27 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo na rua Pedro Apolinário ou rua José Pinto Saraiva, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Exu, no interior do estado. Os suspeitos do duplo homicídio, Matheus da Silva Cruz, de 21 anos, e Eric Jones da Silva. Os 2 estavam numa motocicleta, fugiram, mas já foram identificados. O Antônio Aparecido dos Santos Nicásio foi baleado, morreu no local. Já a Flávia chegou a ser levada para o hospital local e depois removida para o hospital em Euricuri, mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os corpos dela e de Antônio foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Morre no Restauração jovem baleado no bairro de Afogados. Técnico em celular assassinado a facadas no bairro de Pau Amarelo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas.
Casas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Na rua Frei Casimiro e Santo Amaro, ligados aqui com a gente na Jornal Tatu. Também o delegado Paizinho, Bibi, o comissário Tonho Mangaba, Marcos Bolle, o filho Brunão da Costela dos Lanches e o vizinho Juninho da Água Mineral. E ainda tem o amigo do Juninho, é o Josué, taxista do Sertão. Nelson trabalhou na SDS e mora no terminal de Pau Amarelo. Ele é amigo de Maciel e Terezinha, que residem no Caetés 1. A mãe do Nelson também está ouvindo a gente, Dona Marisete, no Jardim Brasil. E as tias dele, as irmãs Dona Marisete, Marisa em Casa Caiada e Múcia em Candeias. Sempre essa família sintonizada com a gente aqui na Jornal. Vladimir Melo, nosso diretor, também está ouvindo a gente. Gabriel Silvino da Silva, um jovem com 20 anos de idade, um jovem com problemas de envolvimento com drogas e roubos. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Avenida Assis Chateaubriand, que fica no bairro do Cajá, em Carpina. Foram 2 homens numa moto que cometeram o crime. O corpo de Gabriel Silvino da Silva foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com disparos de arma de fogo quando estava em um bar na Rua da Imperatriz, bairro Queimadas Dantas, em Encruzilhada de São João, na cidade de Bezerros. 3 homens desconhecidos cometeram o crime, cujos motivos também são ignorados. Wesley Vinícius Almeida de Oliveira, jovem com 22 anos de idade. Ele morreu durante um tiroteio com 2 homens numa motocicleta. Esse crime aconteceu na Rua Joaquim Araújo de Aguiar, em Orobó. Os suspeitos do crime, Luciano Bernardo Faustino, de 39 anos, e Alex de Oliveira Silva, de 24 anos de idade. Genildo Justiniano, um rapaz de profissão e residência não informadas. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira em terras do Engenho São José e Itambé. O suspeito do crime, Tairone Pedro Benedito dos Santos, que está foragido. Alan José da Silva Anjos, este foi baleado na rua Jardim São Pedro, no bairro Luiz Gonzaga, em Vitória de Santo Antão, por um elemento desconhecido que fugiu numa motocicleta, levado para o hospital João Murilo, lá mesmo em Vitória. O jovem Alan José da Silva Anjos não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. João Paulo de Souza Barros, um jovem com 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Projetada, loteamento Caveirinha, em Toritama. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ele tinha acabado de assistir um jogo de futebol society na localidade, e depois que saiu, que ia caminhando para casa, foi emboscado e assassinado. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre as causas do homicídio. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira. Bia é do Mercadinho de Águas Compridas. Bia está completando 61 anos de idade, e a esposa dele, Dona Cida, vai preparar um almoço para toda a família. André Tricolor do Alto do Eucalipto também está aniversariando. O Dr. Dimas Diogo, este é médico do PSF do Engenho do Meio e faz parte dos corredores do CVR da Jaqueira. A esposa dele é Gláucia, que vai preparar um almoço com todos os corredores do CRV, inclusive um dos amigos dele é o comissário Natanael Cunha. Tonho Rebolador também está aniversariando. Vai ter festa e um almoço lá na casa de Tonho Rebolador, na cidade de Moreno. Diomedes Francisco da Silva está completando 73 anos de idade. Diomedes mora em Itapsuma e é irmão do comerciante Zé do Sal de Águas Compridas. O taxista também está completando 68 anos de idade. O taxista é amigo de Zé do Sal. Também aniversariando hoje Jailson Manga Rosa, ex-aluno da Escola Clotilde de Oliveira, que fica ali na entrada de Nova Descoberta. Todos os colegas dele estão parabenizando ele, os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, o delegado Altino, esposa de Jane, Guedes Branca de Neves, Fernando, Ivo Lisboa, Almir, Maciel, Edmilson Targino, que é funcionário do EMOP, Jorge Neto e Jô, Nalva, Gorete, Cacá, Marcelo, justamente o
Estenildo, Zé Carlos, Geraldo, Eduardo, Ferreirinha, o Hinaldo, Edson, Gilmar, Augusto, Betânia, Marli, Nenê, Jocely, o comissário aposentado, já falamos, Natanael Cunha, e o professor de matemática Clóvis, que mora em Gravatá, e outro professor de educação física, Heron, e ainda tem Cineide, professora de matemática. Portanto, Jailson, conhecido Manga, está aniversariando hoje. Olha, minha gente, vamos falar agora aqui de Sandro Vieira Barros, também está aniversariando. Ele e Maria de Lourdes Moreira Ferraz são sócios da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é o Edmilson Miranda e a secretária Marlene. Agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o tenente Edijan dos Passos Ribeiro, os sargentos Elias Pedro de Souza e Jair Ferraz de Siqueira, e as pensionistas Elienay Oliveira Silva e Severina Maria da Silva. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, faleceu antes de ontem o desembargador Edgar Sobreira, ele que morava na Rua da Hora no Espieiro. Edgar Sobreira, desembargador, faleceu antes de ontem e o sepultamento ocorreu ontem no cemitério Morada da Paz, e os nossos sentimentos aos familiares. Sérgio Nicásio de Amorim, um homem com 45 anos de idade, foi assassinado a bala. Ele estava numa cadeira plástica sentado na Avenida Jesualdo Marques de Melo, no bairro Modelo, em Palmares, quando elementos desconhecidos se aproximaram e meteram bala nele, mataram o rapaz e fugiram. José Ailton Bezerra da Silva, jovem com 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na favela dos Coquinhos, em Lagedo. Crime praticado por elementos desconhecidos. O que a polícia conseguiu apurar é que ele, quando de menor idade, já havia sido apreendido por homicídio. Arnaldo José dos Anjos, um homem com 48 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Jardim São Pedro, bairro Luiz Gonzaga, Vitória de Santo Antão. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Adriano Feitosa da Silva, 50 anos, foi morto a bala no município de També, tendo sido ainda levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Raul Bezerra da Silva, de 47 anos, foi morto a facadas na própria residência, na Avenida Moacir Teodoro Simão, no bairro Nova Esperança, em Pedra. O suspeito, o José Barbosa de Moraes, de 46 anos de idade, irmão dele, e o irmão de José Barbosa, Natanael Moraes de Melo, de 36 anos. Os suspeitos foram presos e autuados em flagrante. Um adolescente de 17 anos foi assassinado a bala e o corpo é encontrado à margem da BR-423, à altura do quilômetro 73,1, no centro, em Jupi, e o crime foi praticado por 2 homens numa motocicleta. O Wellington José de Lima, de 37 anos, este trafegava de moto e foi assassinado a bala na estrada de acesso ao sítio Macaco de Pedra, em Bonito. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Jailton Douglas de Sena, com 21 anos de idade, um ex-presidiário, inclusive com a tornozeleira do sistema prisional, ele foi assassinado a tiros no Alto das Palmeiras, em Camela e Pojuca. Crime praticado por elementos desconhecidos. Aliás, a polícia acredita que ele foi morto por conta da briga de facções criminosas. Francisca Erisvânia de Souza, de 29 anos de idade, residente na Rua da Saudade, distrito de Serrolândia, em Jupi, no interior do estado, foi assassinada com tiros no rosto e na cabeça em terra do sítio Serra do Valado, lá em Jupi. A autoria do crime é desconhecida e os motivos também. Ao lado do corpo dela foi encontrada uma motocicleta e o corpo encaminhado ao IML. José Antônio da Silva, conhecido por Douglas, ele estava sumido desde a última quarta-feira e ontem foi encontrado morto com tiros de espingarda 12, já em estado de decomposição, na estrada do Pacheco, distrito Quebec, em Itambé, na Mata Norte do estado. Ele estava na garupa de uma motocicleta quando foi baleado, ficou desaparecido e de repente ontem foi encontrado sem vida, já em decomposição, e o corpo encaminhado ao IML. Daiane Ramos de Santana, uma jovem com 22 anos, residente no bairro do Timbi, em Camaragibe. Ela foi baleada por um adolescente de 16 anos. Adolescente, segundo boa informação, estava brincando com um revólver, negócio de roleta russa, e aí acabou acertando a mão e o olho da jovem Daiane, que foi socorrida no hospital lá de Camaragibe e depois removida para o HR. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração jovem baleado no bairro de Afogados. Jonatas Guilherme Oliveira Pita, um jovem com 19 anos, residente na rua Maria José de Lima, no bairro do Bongi. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na estrada dos Remédios em Afogados por um elemento que estava de bicicleta. Socorrido no Hospital da Restauração, o jovem Jonatas Guilherme Oliveira Pita não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Técnico em celular assassinado a facadas no bairro de Pó Amarelo. Um jovem de 21 anos de idade, técnico em celular, ele foi assassinado a golpes de faca peixeira quando bebia no loteamento Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Pó Amarelo e Paulista, mais precisamente na rua Pedra Dourada. O suspeito do crime, Adriano Pinheiro de Santana, 41 anos de idade, que logo em seguida foi preso em flagrante por policiais do 17º Batalhão. Encaminhado ao DHPP, ele foi autuado em flagrante e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.